Olá, eu sou Edeilce Buzar, professora do curso Educação de Surdos e Libras da Rede Pedagógica, professora adjunta da Universidade de Brasília, doutora em Psicologia Clínica e Cultura, mestre em Educação, especialista em Educação Especial, pedagoga e psicóloga. E estamos aqui, mais uma vez, para discutirmos o tema da inclusão, desta vez relacionado à cidadania, porque estamos dentro da 17ª semana da rede pedagógica chamada Cidadania na Escola. Para falarmos de cidadania e inclusão, é importante que nós pensamos na relação histórica com a diferença. Se nós formos ver, a luta das pessoas por igualdade social tem acontecido em diferentes grupos, em diferentes contextos. As pessoas têm lutado para não sofrerem discriminação por sexo, por gênero, por religião, e no nosso caso específico que nós estamos debatendo, por condições físicas diferenciadas. Mas, historicamente, nós temos demonstrado uma dificuldade no encontro com quem é diferente. Nós temos, enquanto sociedade, uma relação de imposição com o outro, de proibição da diferença, de eliminação, de negação. E quantas vezes nós eliminamos, de fato, as pessoas com deficiência? Na antiguidade, por exemplo, as pessoas com deficiência eram mortas. Eram abandonadas, eram jogadas de despenhadeiros, porque acreditava-se que elas traziam uma maldição para as aldeias, para as comunidades. Então, de mortas realmente pelas pessoas, elas passaram a ser mortas simbolicamente ao serem invisibilizadas e não consideradas como cidadãos. Então, como resultado de todo esse processo de discriminação e de eliminação da diferença com relação às pessoas com deficiência também, a gente acabou construindo uma concepção de deficiência relacionada à inferioridade e incapacidade, como se essas pessoas não tivessem condição de participar, de opinar, de expressar, de discutir os valores e os poderes da sociedade. Então, a gente acabou compreendendo, acreditando e aceitando uma concepção equivocada de pessoas com deficiência. Não só as pessoas com deficiência sofreram ao longo da história por conta de nós sermos uma sociedade muito discriminadora, preconceituosa, com dificuldade de se relacionar com a indiferença, mas todas as minorias que forem invisibilizadas historicamente seus direitos. Então, as pessoas com deficiência compõem mais um grupo que sofreu discriminação e que não teve acesso à cidadania. Mas, para a gente debater, a gente precisa pensar o que é cidadania. Quando a gente está falando de cidadania, a palavra já vem, cidadão. Aquele que faz parte de uma cidade, de um lugar, de um estado, aquele que pertence. Então, cidadania, segundo os pesquisadores da área, é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, que pode ser o estado, o país onde a pessoa mora, fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de ter direitos e deveres relacionados a esse país, a esse estado, porque você faz parte desse grupo e esse grupo tem legislações, como a Constituição, que diz quais são os direitos e deveres. Então, ser cidadão é poder exercer os direitos e deveres. É direito a ter direitos, é ter o conhecimento sobre os seus direitos. É claro que quando a gente fala de cidadania, nós não estamos falando só de direitos. Nós estamos falando também de deveres. Mas, geralmente, as pessoas com deficiência, as minorias, de maneira geral, elas conseguem cumprir os seus deveres cívicos, elas conseguem cumprir os seus deveres sociais, mas na hora de obterem direitos, de exercerem seus direitos, elas são tolhidas por obstáculos sociais, atitudinais, preconceitos, estereótipos, estigmas. Então, ser cidadão é uma condição que nos permite
participar. Então, é importante essa palavra, participação social, participar como iguais na discussão política sobre o Estado, sobre as relações, fazer, segundo os pesquisadores, ter a sociedade como uma herança comum, né? Poder participar da riqueza coletiva, discutir os valores que sustentam essa sociedade. Então, ser cidadão, de fato, é isso. Mas as pessoas com deficiência ou com altas habilidades, ou as pessoas do transtorno espectro autista, elas estão dentro desse espectro da cidadania, elas são compreendidas a partir desse patamar? Então, segundo Marshall, que é um grande pesquisador da cidadania e que geralmente é referenciado quando a gente vai discutir cidadania, as pessoas às vezes até criticam porque ele é da Inglaterra, então o conceito dele de cidadania a gente não pode universalizar. Porém, é um grande estudioso que foi o primeiro a discutir essa questão da cidadania e dos direitos. Então, quando se fala cidadania, não tem como. E também, as demais constituições dos países, inclusive as nossas, elas vêm trazer referência a essa compreensão de direito. Então, para ele, cidadão é aquele que exerce seus direitos civis, políticos e sociais de forma efetiva. E eu chamo a atenção para essa palavra, exerce seus direitos. Não significa que cidadão é aquela pessoa que ganha direitos, que recebe direitos, então que ela exerce, coloca em prática os seus direitos, porque se ela é um cidadão, a gente pode entender que ela já possui direitos. Então, ser cidadão é ter consciência que você tem direitos e deveres. Para ele, então, para esse autor, a cidadania é um status concedido àqueles que são membros de uma comunidade. Então, por você fazer parte de uma comunidade, de um país, de um estado, de uma cidade, de uma comunidade, você tem um status, você tem direitos e deveres relacionados a esse contexto. Então, todos aqueles que possuem esse status são considerados igualitários com relação aos direitos e às obrigações. Então, para o Marshall, os direitos eles são divididos em 3. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Direitos civis são aqueles que foram construídos porque os direitos eles não nascem da boa vontade dos governantes. É preciso muita luta. Então, a partir do iluminismo, a gente conseguiu ter garantido direitos civis, aqueles que permitem ao cidadão exercer sua liberdade individual, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, tudo que diz respeito ao indivíduo, a ter direito à propriedade, ao contrato, vem daí dos direitos civis, do século XVIII na Inglaterra, né? E os direitos políticos são aqueles que permitem ao cidadão participar do exercício político. Também vem desse contexto de movimento dos trabalhadores, dos sindicatos, no século XIX, ali na Inglaterra. Então, é o direito de votar, mas é o direito também de ser votado, de você poder se candidatar, de você poder se associar, participar de movimentos sociais. E os direitos sociais são aqueles que garantem ao cidadão um padrão de bem-estar social, uma vida digna. São aqueles direitos que a gente luta por ter qualidade de vida. Direito a uma educação de qualidade, à saúde, à alimentação, ao lazer, à liberdade. Então, esses direitos sociais é que a gente já vem conseguindo conquistar a partir do século XX na Europa e vem se estendendo para os demais países. E uma das coisas mais importantes para que a gente possa alcançar os direitos são os movimentos sociais. Os movimentos sociais eles têm um papel de transformar a realidade. Há diferentes tipos de movimentos sociais, mas os movimentos sociais são aqueles que impulsionam a mudança. Então, geralmente, quando se fala de movimentos sociais, está falando da história de grupos que são desprivilegiados, que tentaram ampliar os seus direitos e encontram obstáculos, barreiras. Então, eles protestam, eles se mobilizam.
São grupos que se organizam em torno de uma pauta, ou a nível local, ou nacional, ou até global, para que possam ser reconhecidos em sua diferença. Então, os movimentos sociais são muito importantes quando a gente está falando de cidadania, porque são ações coletivas com o objetivo de ou manter um direito que você já tinha, ou mudar uma situação opressora. Então, em geral, envolve confronto político, porque se você precisa lutar por um direito é porque o outro lado não está querendo te dar. Então, há necessidade de um confronto, de uma luta. Então, ali se coloca uma relação de oposição, os que são favoráveis e os que são contra. Ou, às vezes, você é parceiro, o movimento social, às vezes, ele é parceiro do Estado, do governo, das ações que estão sendo desenvolvidas. Então, o movimento social está ali para garantir que continue. Então, o movimento social é super importante quando a gente está falando de cidadania. É uma poderosa força de mudança na sociedade. Então, a gente tem vários movimentos sociais, movimento feminista, movimento negro, movimento indígena, e as pessoas com deficiência também reconheceram logo cedo, começaram a compreender que se eles não estivessem organizados em grupos, em comunidades, em associações, eles não iriam conseguir também obter uma série de direitos que hoje estão escritos, mas que a gente precisa exercer. Então, a participação cívica, ela é muito importante no capital social. Hoje tem várias pesquisas mostrando que os países onde tem mais participação social, mais movimento social, são os países que têm mais desenvolvimento econômico, menos corrupção, são países que têm uma relação mais democrática. Então, às vezes a gente olha para os movimentos sociais e não consegue compreender por que aquelas pessoas estão lutando. Estão lutando porque algum direito precisa ser garantido, ou algum direito está sendo ferido. Então, as pessoas com deficiência também têm suas associações espalhadas no mundo inteiro, as federações, que vêm lutando pelos direitos dessas pessoas, e não é à toa que hoje a gente tem toda uma série de documentos nacionais e internacionais que respaldam os direitos dessas pessoas. E a gente tem também, atualmente, no nosso país, várias pessoas com deficiência participando de fóruns de direitos humanos, discutindo temas referentes à educação, ao trabalho, à saúde. Agora, essa semana mesmo, a gente teve no país uma conferência nacional das pessoas com deficiência. Para haver a Conferência Nacional das Pessoas com Deficiência, primeiro houve as conferências estaduais e distritais, né, da pessoa com deficiência, onde as pessoas com deficiência foram lá dizer o que elas pretendiam, e dali sai um documento nacional para que seja executado pelos governos, mas a gente sabe que ainda falta muita coisa a ser conquistada, e principalmente implementada, porque legislação a gente tem bastante, como a gente já vem falando, estudos a gente tem bastante, e até movimentos sociais. Nós temos de todas as áreas das pessoas com deficiência, a gente tem movimento social, mas precisa melhorar, avançar muito, inclusive na educação, que é o nosso foco aqui, né? Então, falar de inclusão e cidadania, é preciso considerar que nem sempre as pessoas com deficiência foram tratadas como cidadãos. Se você for ver na Grécia antiga, você vai ver o que era considerado cidadão, né? Quem eram as pessoas que eram consideradas, que poderiam participar politicamente, né, da vida social. Então, as pessoas com deficiência, as mulheres, os servos e outras minorias, não eram consideradas, não estavam ali, não podiam participar, não podiam debater. Então, para exercer sua cidadania, precisavam estar lutando o tempo inteiro pelo direito de ter direito. No caso das pessoas com deficiência, eles tiveram que lutar antes pelo direito à vida, porque até o direito à vida, que era considerado um direito natural, as pessoas não tinham, né? Como a gente já falou, muitos eram mortos. Então, depois que elas alcançam direito à vida, não podem mais ser mortas, o direito a participar, o direito a estudar, o direito a ter saúde. Então, a gente vem de um contexto com muitas dificuldades para exercer a cidadania,
por exemplo, as pessoas com deficiência têm muita dificuldade até hoje para exercer a cidadania no processo eleitoral, porque elas votam, mas praticamente não há candidatos com deficiência. Nas últimas eleições, nós tivemos 1% de pessoas com deficiência candidatas, e pouquíssimos foram eleitos. E outra coisa, as pessoas que dizem não ter deficiência, que são eleitas, não conhecem a realidade das pessoas com deficiência. Então, como é que elas vão lutar pelas necessidades e pelos direitos? Então, essa cidadania ela ainda tem muitas questões. Nós colocamos aqui 2 exemplos das dificuldades que as pessoas com deficiência encontram para exercer seus direitos civis. Por exemplo, quando a gente fala de liberdade de expressão, e a gente pensa nas pessoas surdas, elas falam outra língua, elas falam uma língua de sinais, uma modalidade diferente das línguas orais, elas conseguem exercer a liberdade de expressão que é prevista na Constituição, onde elas chegam, elas podem se expressar, dizer o que pensam, o que sentem, discutir os valores? Não. Na maioria dos espaços não há como a pessoa surda exercer um direito que é constitucional. Da mesma forma, se a gente for pensar na liberdade de locomoção e a gente pensa nas pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida e as inúmeras barreiras que essas pessoas encontram, barreiras arquitetônicas e atitudinais, porque tem muito preconceito, muito estereótipo, que elas enfrentam diariamente quando elas tentam exercer esse direito de locomoção. Uma pessoa, um cadeirante, ele quer andar no seu bairro as calçadas com muitos buracos, com desníveis, não tem rampa, não tem elevador, ou então as rampas totalmente inadequadas, de acordo com a ABNT, muitos degraus, às vezes até os ônibus não têm uma acessibilidade, ou então os motoristas não têm uma formação adequada. Então, cadê o direito à liberdade de locomoção? Então, para a gente pensar em cidadania, a gente tem que pensar também em educação. Então, se a gente for ver a nossa educação com relação às pessoas com deficiência, durante muito tempo nós pensamos na educação para pessoas com deficiência a partir de um modelo de integração escolar. E ele pode estudar junto com os demais desde que ele se pareça o mais breve possível, que ele tenha semelhança com os outros estudantes. Só que o movimento de inclusão escolar não tem desde que, não tem preferencialmente. Ele vai dizer que todos têm direito à educação. Então, o movimento de inclusão escolar ele é baseado nos direitos humanos. Ele traz uma concepção humanista, de justiça. Todos fazem parte da sociedade, não pode haver exceção. Na educação inclusiva não pode haver exceção. Nós devemos lutar por ter esses direitos garantidos, pela acessibilidade, todos os espaços e aspectos da cidadania. Então, a gente vai ter que mudar muita coisa, mudar nossas concepções, nossas relações, nossas ações. E lembrando, mais uma vez, que a educação é um direito social, portanto, tem tudo a ver com cidadania, o que a gente está falando. Como é que eu vou promover a dignidade e o fortalecimento da cidadania se as pessoas não têm acesso a uma educação de fato? Então, o que a gente pode refletir a respeito do que a gente viu até aqui? Que o termo acessibilidade, ele não está voltado apenas para a questão física ou arquitetônica. Atualmente, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. Se as pessoas não têm acesso a esses direitos, elas não têm cidadania. E que a gente ainda se depara muito com obstáculos atitudinais, sociais, que impedem o desenvolvimento pleno, a participação social, a dignidade das pessoas com deficiência. E se elas não têm acesso aos direitos civis, sociais e políticos, como é que a gente pode falar que são cidadãos? Cidadãos de segunda categoria? Isso a gente não pode mais aceitar. Nós temos que lutar pelo fortalecimento do outro, pelo fortalecimento, pela dignidade, pela autonomia. A gente sabe que estamos avançando, que somos uma sociedade cada vez mais inclusiva, que estamos cada vez melhores em termos de legislação, de pesquisa, de estudos científicos, mas a gente ainda precisa melhorar muito as relações sociais e educacionais para a gente ter realmente os cidadãos, dignidade, cidadania das pessoas com deficiência. Muito obrigada.